Bom dia a todos. Bom dia, Márcio, Vivian, Martin, tudo bem com vocês? Bom Olá, dia. bom dia. Bom dia. Márcio, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. É sempre uma grande honra ter você aqui com a gente. E você já é considerado de casa, viu? Você é sempre muito bem-vindo. Que honra. Eu que agradeço a Família. oportunidade. É sempre um prazer estar aqui batendo papo com vocês, com todo esse público aí que está nos acompanhando. É uma grande honra. Muito obrigado pela oportunidade. Que bom, que bom. Bom, eu creio que todos aqui conheçam, né, o trabalho excelente que a Greener desempenha no mercado fotovoltaico, sempre atualizando a gente de informações que são extremamente relevantes aí para a tomada de decisão. E hoje a gente gostaria que você, Márcio, apresentasse para a gente os números atualizados de importação do nosso segmento. Ah, que legal, que legal. Bem, a gente tem aqui um mercado bastante dinâmico, né, o mercado fotovoltaico brasileiro. E uma das formas de melhor compreender toda essa dinâmica, essa evolução, é acompanhando o perfil, o volume, as características aí do mercado através das entradas de equipamentos no Brasil. Então, hoje, eu queria compartilhar com vocês algumas informações relativas a volumes e perfil dos equipamentos que estão entrando no Brasil, tá? Que eu acho que dá algumas referências importantes de como o mercado está se comportando e pode se comportar. Tá? Então, legal, vai ser um bate-papo legal. Eu vou tentar fazer uma apresentação aqui, e aí vocês, por favor, podem interromper, podem complementar com perguntas durante a apresentação também, tá bom? Perfeito. Bem, Aproveitando só o ensejo, quem tiver alguma pergunta, pode já mandar no chat para a gente, que aí a gente pode já ir perguntando para o Márcio, tá bom? legal. Olha, pessoal, então está aberto aí para perguntas também. E aí, eu não consigo visualizar, mas aí a Amanda, a Vivian, o Martin podem compartilhar, podem me passar essas perguntas, a gente vai tentando responder também, tá bom? Vamos lá. Vocês conseguem visualizar a minha tela? Está visível aí para vocês? Sim, está visível. Ah, maravilha. Então tá bom. Eu só vou tentar tirar aqui esse minutinho só. Vou tentar Aparece tirar para aqui. os espectadores, viu, Márcio? Só aparece para Aparece? você esse Ah, painel, tá. tá? Sim, aparece para mim. Esse painel lateral, eu consigo mudar ele de posição, porque ele fica bem no lado aqui Tem da uma minha. seta laranja em cima, se você Aham. clica, ele diminui. Ah, legal. Show, show. Agora eu consigo ver a minha apresentação. Maravilha. Obrigado. Bem, eu queria compartilhar com você os números de importação de módulos e inversores, que são os dois principais componentes de um sistema ou de uma usina solar. Né? Então, eles trazem indicativos importantes aí dessa dinâmica, aí, tanto de volumes quanto de precificação dos sistemas. Tá? E aí, a gente vai utilizar aqui os dados da plataforma BI da Greener, tá? É uma plataforma, é uma ferramenta digital que nós temos, que permite aí o acompanhamento detalhado de todo o volume de módulos e inversores fotovoltaicos que entram no Brasil, né? A gente acompanha isso embarque por embarque, são milhares e milhares de embarques que entram mensalmente no Brasil, então a gente acompanha todos eles para entender marcas, modelos que estão entrando, volume, preço, por onde que está entrando, então uma série de informações para que o mercado tenha uma clareza de como está essa dinâmica e traçar estratégias, né? E planejar, que é sem dúvida aí um elemento muito importante, traçar estratégias dentro de um planejamento no mercado fotovoltaico. Então isso aí é um ponto bastante importante. Eu queria começar aqui trazendo para você os números de 2019, tá?
Então, 2019 foi um ano fantástico, uma forte evolução do mercado fotovoltaico no Brasil, tá? Onde nós tivemos aqui um volume total aqui importado de 4,077, ou seja, 4 gigas de módulos fotovoltaicos. Esses aqui são dados de módulos fotovoltaicos importados no ano de 2019, tá? Então, é um volume, voltando aqui, é um volume bastante significativo que entrou no Brasil. Então, desde janeiro, a gente já vinha com volumes, se vocês virem aqui, será que eu consigo colocar aqui o cursor? Vamos ver. Eu acho que não consigo colocar o cursor. Mas, bem, a gente consegue ver aqui embaixo aqui o total de 4 gigas, né? No meio, embaixo aqui, a gente vê aqui o volume de evoluções, de importações mensais. Então, a gente começou o ano de 2019 importando 200 megas por mês, em média, e no último trimestre do ano passado, a gente já estava aí na casa aí dos 550, 600, atingindo quase 600 megas de importações mensais para atender o mercado de geração distribuída e o mercado de geração centralizada no Brasil. Então, a gente teve aí durante o ano de 2019 uma aceleração bem significativa dos volumes, né? Principalmente aí no volume de módulos policristalinos, né? Que só de módulos poly-standard, né, a gente trouxe aí 2,5, né, no meio, em cima, a gente vê aí a participação por tecnologia, então 2,5 gigas de poly, mas começamos a ver também uma participação aí do mono e do poly-PERC, essa nova tecnologia com um nível de eficiência mais elevado, a gente começa a ver aí uma aceleração importante também, tá? E novas configurações como os módulos bifaciais, que começam a entrar aí em julho, setembro, outubro, então começa a ter uma entrada bastante importante aí de módulos bifaciais para atender o mercado brasileiro também. Então, alinhado aí com o cenário mundial, tá? Então, no passado, ano de 2019, um ano bastante importante em volumes, tá? Bem, e aí 2020, né? O que a gente tem aí nesses 5 primeiros meses, né? A plataforma aqui da Greener traz aí os números até o final do mês de maio, tá? Então, nesses 5 primeiros meses do ano, a gente teve aí uma importação de 2,3 gigas, né? A gente consegue ver aqui embaixo à esquerda, tá? A gente consegue ver também aqui do lado esquerdo, a gente não colocou aqui as marcas, mas a gente teve uma mudança bastante, está tendo aqui uma dinâmica bastante interessante no ano de 2020. Então, é um mercado bastante competitivo, tá? Fazendo uma comparação ao ano de 2019, a gente tinha aqui um fabricante que se despontava, e agora a gente tem aqui na liderança aqui 3 fabricantes aí que estão aí praticamente empatados na liderança nesses 5 primeiros meses de 2020. Então, na faixa aí de 420 a 450 megas que entraram no Brasil através aí desses 3 primeiros fornecedores. Mas logo depois, aqui na sequência, não muito longe, outras marcas que também estão tendo aí uma participação bastante relevante. Então, uma característica aí desses primeiros meses do ano de 2020 é uma alta competitividade aí de diferentes players, tá? Perfazendo aí os 2,3 gigas de capacidade importada de módulos fotovoltaicos. Uma outra característica importante aqui, Martin, Amanda, Vivian e a todos que acompanham, é a mudança tecnológica, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental que vai ter aí impactos importantes no mercado, tá? E impactos positivos, tá? À medida que a gente começa a ter uma entrada bastante forte da tecnologia PERC, né? Seja o mono-PERC ou poly-PERC, que o conceito de PERC, né, já ultrapassa o volume standard, que eram os módulos policristalinos e monocristalino standard, né, que totalizaram algo em torno aí de 1 giga esse ano. O PERC já ultrapassa esse volume. A gente tem mais ou menos 1,2 gigas, quase 1,3 gigas já na tecnologia PERC, nessa tecnologia mais eficiente.
Então, essa é uma característica bastante importante também a ser mencionada aqui, tá? Uma outra coisa que a gente consegue verificar aqui, a gente vinha lá em volumes, né? Ano de 2019, primeiro trimestre, na faixa lá dos 150 megas por mês, fechamos o último trimestre de 2019 com algo em torno de 550, 600 megas por mês de entrada no Brasil, e o primeiro trimestre desse ano começa acelerado, começa nessa faixa de 550, 600 megas, né? A gente consegue ver aqui no meio, embaixo, o volume mensal que tem entrado aqui por mês, né? Janeiro, fevereiro, março, né? Nessa faixa aí de 550, 600 megas mês. E aí, abril e maio, a gente começa a ter aí uma redução do volume de entradas aqui no Brasil, tá? Na faixa aí dos 350 megas. Então, ele reduz lá dos 550, 600, ele reduz para 350, tá? E a gente está aqui agora já, daqui a pouco, levantando os números de junho, tá? Para fazer uma análise aqui semestral, que inclusive vai ser publicado aqui no próxima pesquisa de GD, a nossa pesquisa semestral com mapeamento ainda mais detalhado desse mercado para o setor de fotovoltaico no Brasil. Então, a gente vai trazer uma análise desse primeiro semestre e traçando uma expectativa do que virá aí no semestre que vem, no segundo semestre de 2020, tá? Mas a gente começa a ver aqui uma desaceleração aqui natural do efeitos da Covid, tá? Já aqui no mês de maio, principalmente no mês de maio, a gente está aqui na expectativa de ver qual que vai ser o impacto aqui no mês de junho, né? Projetando aqui o segundo semestre de 2020, tá? Então, algumas características aí desse mercado. Pessoal, se vocês tiverem... Márcio. Oi. Então, essas últimas entradas, né, não são todos programados e nem tão mostrando o efeito do Covid, né? Se um distribuidor grande entra, ele faz um planejamento de 3, 6 meses, né? Então, talvez esses números são bem altos ainda, né? O que você acha? Sim, eu acho que é um ponto bem importante. Bem, é importante considerar que as compras são feitas, como o Martin bem colocou, com grande antecedência, né? Então, principalmente os distribuidores que fazem uma programação para o próximo trimestre, para o próximo semestre, na verdade, né? Então, as negociações são feitas aí 4 meses, 5, 6 meses de antecedência, né? Então, esses volumes que estão chegando aqui em maio foram negociados lá em dezembro, né? Foram embarcados aí em março e abril e chegaram em maio. Então, por isso que a gente aqui na Green está bastante ansioso para entender os volumes de junho, tá? Porque eventuais impactos da Covid, na nossa visão, em termos de embarques e chegadas no Brasil, vão ser sentidos mais em junho aqui, né? Que vão refletir, por exemplo, os estoques que os distribuidores têm, então a redução ou o replanejamento dos volumes serão sentidos mais aqui em junho. Então, em maio, esse efeito ainda não foi sentido completamente, na minha opinião. Então, a sua observação está certíssima, Martin, é por aí mesmo. Então, o que vem no mês de junho, a gente vai estar acompanhando e compartilhando aqui com vocês, tá? Márcio, tem uma dúvida também. Você, então, mostrou que em 2019 entrou 4 mega, 4 gigas, e em 2020 agora 2.3. Então, um total aí entre o ano passado e agora é 6.3 giga. Quanto disso vocês têm de dados, né, da ANEEL que já foi instalado para a gente ter uma ideia de quanto ainda, né, está em estoque de todo esse volume que foi importado? Tem como fazer essa relação ou não? Olha, essa relação ela é um pouco complexa à medida que os números da ANEEL, eles refletem aquelas instalações, né, efetivamente conectadas, não só conectadas, como reportadas através das distribuidoras para a ANEEL e consolidadas aí nos números da ANEEL, que hoje ultrapassam aí os 3 gigas, né? Então, esses números aqui, eles serão refletidos lá na frente ainda
nos números na ANEEL. Então, não é possível fazer uma correlação direta, tá? Porque isso aqui são equipamentos que entraram no Brasil, um volume importante desse montante que chegou no Brasil está no estoque das distribuidoras, tá? E naturalmente, com a desaceleração que a gente teve aí no mês de março, mas principalmente no mês de abril e maio, né? Graças a Deus, esse volume de vendas e instalações está começando a retomar, né? Mas a gente tem aí uma parte importante desses volumes aqui dentro do estoque aí dos distribuidores. Um outro ponto importante também aqui, Amanda, é que esses volumes aqui não são só para GD, são para geração centralizada também, tá? Então, parte importante que entrou lá no terceiro trimestre de 2019 e no primeiro trimestre de 2020, né, até o mês de março, principalmente, uma parte importante desse volume foi direcionado para geração centralizada. Bom, então, essa é uma observação importante a ser feita também. Tá? Uma coisa importante também que eu queria comentar é a evolução de preços. Tá? Então, a gente teve aí uma evolução tecnológica e um ganho de escala dos fabricantes mundiais que vem sendo refletidos também no preço dos módulos fotovoltaicos, que desde há muito tempo, né, essa redução e esse ganho de eficiência vem acontecendo. E no ano de 2020 a gente consegue sentir isso aí também. Módulos, por exemplo, aqui, a gente faz o acompanhamento do preço de todas as tecnologias de todos os fabricantes também, né? Então, de forma geral, a gente consegue ver aqui que a gente começou o ano recebendo módulos aí na faixa dos 24, 25 centavos, agora a gente está aí na faixa de 23 centavos, módulos que estão sendo recebidos nesse valor, e os de poly standard já na faixa aí abaixo dos 20 centavos, dos módulos que estão sendo recebidos hoje. Naturalmente, hoje, em função de toda a redução de demanda mundial, hoje os novos contratos estão sendo negociados com um perfil de desconto superior, bem maior do que esse. Então, a gente está vendo aí preços. Então, a gente projeta preços lá para setembro, outubro, bem mais baixos do que os preços dos equipamentos que estamos recebendo hoje. Tá? Então, reflexo do mercado mundial. Sim. Então, Márcio, a gente tinha semana passada o painel de painéis, né? Acho que toda a lista aqui que está agora lidando estava conosco. Eles estavam comentando que o preço esse ano já está continuando a cair, falando de uma turma de 20%, já tinha esse desenvolvimento. Então, significa esses números aqui ainda não estão mostrando toda a parte desses 20% que o painel falou semana passada está no mercado. Então, ainda tem um desenvolvimento para um preço um pouco mais baixo que isso, certo? Isso? Sem dúvida, exatamente. Por exemplo, os preços dos equipamentos que chegaram agora no mês de maio, a gente consegue ver no gráfico aqui, né? Estão aí na faixa de 20, 22 centavos, 23 centavos, os equipamentos estão chegando. Esses equipamentos, esses módulos que chegaram agora em maio, eles foram negociados lá em dezembro, né? Então, eles refletem a negociação, a contratação meses atrás. Então, agora, daqui para frente, nos próximos meses, a gente vai sentir uma redução importante nos custos dos equipamentos. Então, são os contratos que estão sendo negociados agora. Então, em relação aos contratos negociados lá em janeiro, para agora, a gente está vendo uma redução aí da ordem de 20% no valor dos módulos fotovoltaicos. Então, quando a gente olhar os números lá de setembro e outubro, a gente vai ver lá que os equipamentos que chegaram lá em setembro e outubro vão estar com preços aí da ordem de 20% mais baixos do que esses que estão aqui. Tá? Então, eles serão ainda refletidos, porque esse gráfico aqui, eles refletem o que realmente chegou no Brasil. Tá? Então, os novos contratos já estão sendo negociados com esses descontos, né, com essas reduções, e serão refletidas daqui a alguns meses. Tá? Bem, então, a gente vê aí boa parte dos módulos que entram no Brasil são monofaciais, tá?
com uma predominância cada vez maior da tecnologia PERC, tá? Mas começamos a ter no mercado brasileiro também os módulos bifaciais. Então, uma parte importante, hoje, só esse ano aqui, mais de 200 megas dos módulos que chegaram no Brasil são módulos bifaciais, tá? Então, inaugurando aqui uma forte tendência aí dos módulos bifaciais no Brasil. Então, o empreendedor, o investidor, precisa estar muito atento, né, no planejamento, né, em como estruturar o seu empreendimento, especialmente aqueles de maior porte, utilizando a tecnologia bifacial, que é uma forte tendência, e isso tem impactos importantes na estrutura do investimento. Então, um ponto importante aí de atenção, tá? Bem, e o Poly, né, continua, apesar de o Poly Standard, né, que está indicado aqui em verde, ele tem aí quase 1 giga de importados esse ano, então ele continua sendo aí uma tecnologia importante. E o que a gente está vendo também é uma redução importante no preço do Poly também. Então a gente começou o ano recebendo módulos Poly a 22 centavos, agora a gente está falando aí de 19 centavos, abaixo disso também, né? Então a gente vê volumes importantes. A gente trouxe aqui, ó, aqui embaixo, pena que eu não estou conseguindo mostrar o cursor aqui para vocês, mas aqui, ó, a gente recebeu 928 megas de Poly, né? E com uma redução importante de preços também, tá? E aí o MonoPERC, né? Que é a tecnologia que está ganhando cada vez mais relevância, né? 523 megas, que também vem apresentando aí reduções de preços bastante importantes, e a gente consegue ver aqui no meio, embaixo, mês a mês, o que entrou de MonoPERC no Brasil, tá? Então, uma aceleração importante. E por onde estão entrando esses equipamentos, né? Por onde estão entrando os módulos fotovoltaicos? Então, vamos lá no mapa à direita, tá? Onde a gente consegue ver quais são os portos por onde mais chegam módulos fotovoltaicos no Brasil. Então, nesse ano de 2020, o Porto de Santos recebeu 635 megas, né, de módulos fotovoltaicos. Depois a gente teve aí o Porto de Paranaguá, para atender aí os clientes aí importadores do estado de Paraná, principalmente, distribuidores, tá? E Itajaí, também, que é um outro ponto, né, de entrada bastante importante aí de módulos para atender o mercado de GD, tá? E a gente consegue ver também lá no Nordeste, né, o porto de Salvador e de Suape, tá? Que Salvador recebeu 300 megas, sobretudo de módulos bifaciais para atender aí os empreendimentos de geração centralizada no Nordeste do Brasil, tá? Então a gente consegue ter aqui uma ideia e filtrar isso aí de forma a entender como está a dinâmica por região, né, da entrada de equipamentos no Brasil, tá? Bem, nesses 3 portos são os portos favoritos dos 3 grandes distribuidores, né? Que a gente sim, exatamente. Então, a gente olha aqui Santos, né? Então tem aí distribuidores em São Paulo, né? E São Paulo para atender o estado de São Paulo, né? O Porto de Paranaguá para atender aí distribuidores, aí tem um distribuidor grande, Paraná, né? E um outro distribuidor bastante relevante também, e a gente tem alguns distribuidores em Santa Catarina, né? Que também trazem volumes bastante importantes. Então, grande parte desse volume que entrou por esses portos do Sudeste são para atender distribuidores, a distribuição. Então, a gente consegue ter aí uma ideia da dinâmica de distribuição de equipamentos no Brasil também, tá? Márcio, só uma observação, a gente consegue ver seu cursor, tá? Então, se você quiser mostrar alguma coisa na tela, a gente está conseguindo ver. E surgiu uma dúvida aqui também, do Gustavo, se essa ferramenta BI está disponível online aí no site da Greener. Tá. Ele é um software as a service, né? Ele é contratado por assinatura. Se alguém tiver interesse, depois eu vou deixar aqui. Bem, pode mandar um e-mail para a Greener, o pessoal vai entrar em contato, tá? Tá. Então, ele é uma assinatura
que a Greener proporciona para o mercado. Então, eu só não consigo, vamos ver se eu acho onde está o cursor aqui, vocês conseguem ver, mas eu não consigo, esse que é o problema. Bem, então, eu queria mostrar aqui só um exemplo aqui do Porto de Paranaguá, né, um porto importante de chegada de módulos fotovoltaicos no Brasil. Então, o Paranaguá recebeu 532 megas no ano de 2020, né? E aqui a gente consegue ver o gráfico aqui, mês a mês, quanto que esse porto está recebendo, né? Recebeu 127 megas no primeiro mês, em janeiro, fevereiro, março, abril, mês, junho, e agora no mês de maio, 122 megas, né, de equipamentos. Então, é uma entrada, é um ponto de entrada importante de equipamentos no Brasil, em grande parte direcionados para a geração distribuída aqui, tá? Então, são equipamentos que, na sua grande maioria, vão atender o mercado de distribuição de equipamentos para atender os integradores, tá? E aí, aqui no meio, na parte central, a gente consegue ver aqui a evolução dos preços, tá? Então, por qual preço que esses módulos aí estão chegando nesse porto, tá? Então, a gente consegue ver aí que esse porto trabalha aí com preços bastante competitivos aí, trabalhando a tecnologia PERC, né? a mono-PERC, e a tecnologia policristalina também, extremamente competitiva aqui em preços também, já que é um porto que recebe aí volumes grandes de equipamentos, naturalmente com grande escala aí de negociação, tá? Eu queria também mostrar para vocês os dados da nossa plataforma BI de inversores, porque também traz aí uma clara indicação das tendências do mercado fotovoltaico no Brasil. Ano passado, pessoal, entrou em 2019, para atender o mercado GD e o mercado de geração centralizada, 3,4 gigas no Brasil, tá? E aí a gente consegue ver um padrão de entrada parecido com o de módulos fotovoltaicos, né? Que faz todo sentido, né? Então, o primeiro trimestre lá na faixa lá dos 150 megas de chegada mensal, e aí no último trimestre de 2019, já aí na faixa aí dos 500 e tantos megas de média, né? Então, a gente teve aí também uma aceleração importante do volume de inversores também, tá? E aqui à esquerda, né, esse gráfico aqui, a gente consegue ver aqui o ranking dos fabricantes, né? De todos os fabricantes. E a gente tem aqui no Brasil, pessoal, 53 fabricantes de inversores atuando no mercado brasileiro, tá? Então, marcas de todo mundo, tá? Operando no mercado brasileiro. Então, isso é um indicador da relevância que tem o mercado brasileiro, né? Apesar de a gente ainda ter um caminho importante de desenvolvimento do mercado solar no Brasil, o grande interesse aí das grandes marcas mundiais de atuarem no mercado brasileiro, então mais de 50 marcas aí que chegaram no Brasil e estão operando no mercado brasileiro, tá? E aí, no ano passado, trouxe aí 3,4 gigas para atender o mercado de GD, mas também o mercado de geração centralizada também, tá? Então, é bom aí salientar que esses números aí atendem o mercado total no Brasil, tá? E aí a gente consegue ver, só de string chegaram 3 gigas, string inverters, né? Mas também tivemos uma entrada importante aí no formato de skids, que são conjuntos de inversores, já num formato com transformador e com todas as proteções para atender instalações de médio e grande porte, né? As usinas solares, as usinas centrais, os microinversores, que também são aí uma outra característica importante. Entraram mais de 55 megas de microinversores e os inversores para off-grid também, tá? Bem, e 2020, como foi? 2019 foi 3,4, 2020 agora até os 5 primeiros meses do ano, 2,1 giga foram importados para atender esse mercado, tá? Então, um volume também bastante significativo, a gente consegue ver aqui no meio, embaixo, a evolução mês a mês da entrada desses inversores no Brasil, né? Da mesma forma, primeiro trimestre acelerado, a gente teve aí uma redução agora, março, abril e março. Vamos ver os números de junho, né, que estão para ser
divulgados daqui a pouco, tá? Vai ser divulgado aqui na nossa pesquisa de IGD, tá? Vai trazer aí essa dinâmica de como foi esse primeiro semestre e essa dinâmica também no mercado de inversores, tá? Então, essa foi a dinâmica que a gente teve aí em inversores. E aí, por onde que chegou esses inversores, tá? Bem, porto aqui, campeão aqui de entrada de inversores no Brasil foi o porto de Itajaí, que trouxe aí quase 750 megas de inversores fotovoltaicos, tá? Depois o porto de Paranaguá, com 429 megas. Depois Santos, e aí a gente teve volumes importantes também no Nordeste, né, que atendeu aí tanto a distribuição, mas principalmente o mercado de grandes usinas solares, tá? Então, que entraram lá pelo Nordeste do Brasil. Então, a gente teve aí uma evolução interessante e volumes significativos aí de inversores no Brasil. E aí, eu queria também trazer aqui, a gente acompanha também o preço, né, de todas as marcas no Brasil, né, de todos os modelos de todas as marcas, e eu queria compartilhar com vocês aqui uma tendência também, né, que é a redução também do custo desses equipamentos. Então, a gente analisa o custo dos equipamentos de inversores também por dólar por watt. Né? Assim como módulos fotovoltaicos, que a gente acompanha o watt pico, né? Quantos dólares por watt pico a gente tem, o de inversores também, né? E a gente acompanha tamanho por tamanho. Então, por exemplo, a gente acompanha, só para ilustrar aqui, um inversor de 15 kW. Né? Então, qual que está sendo a evolução do preço FOB, tá? Bom salientar, isso aqui é o preço que é vendido no mercado internacional e que chegou aqui no Brasil, tá? Então, qual o preço que o fabricante internacional cobrou, tá? Ao fornecer esses inversores aqui no Brasil. E aí, a gente tem também um aumento de escala do mercado mundial, um aumento do volume de importações que permite aí uma condição mais eficiente de negociação, e a própria evolução tecnológica do fabricante, que vem permitindo a redução de custos. Então, por exemplo, um inversor na faixa de 15 kW aqui, ele que passou lá de 10 centavos de watts lá em janeiro de 2019, ele veio reduzindo, né, e chegou aqui na faixa um pouco abaixo dos 8 centavos de dólar por watt, tá? Isso só para ilustrar um tamanho de inversor, tá? Então, e a gente consegue ver essa tendência também em outros tamanhos, tá? Um inversor de 15 kW é um típico inversor de uma instalação comercial, tá? Que a gente ganhou aí vários players importantes que entraram em 2019 e estão agora ganhando volume, né? Então, a gente vê aí um mercado bastante competitivo em todas as categorias de inversores também. Então, essa tendência aí de redução de preços também que a gente está verificando. Vamos verificar agora e vamos acompanhar muito de perto qual vai ser a tendência agora para os próximos meses, né, e para o segundo semestre, o que a gente vê. Então, a gente vem observando aí importantes players se posicionando no mercado brasileiro, tá? E é um mercado que começa a ganhar bastante volume, é um mercado que, como a gente viu, foi um mercado de quanto mesmo? Quase 3,5 gigas em 2019 e esse ano já é um mercado de 2 gigas, né, de inversores. Então, é um mercado relevante, é um mercado importante, onde qualquer player mundial vai estar de olho e querendo se posicionar nesse mercado, né? Claro que esse ano aqui é um ano que é atípico, a gente está sofrendo, né? A gente vai sofrer os efeitos dessa pandemia, tá? Acelerando uma tendência de crescimento que a gente vinha, tá? Mas é importante colocar que o mercado fotovoltaico brasileiro tem fundamentos muito interessantes, né? Que não é um problema pontual, um problema sério, mas é um problema que vai afetar no curto prazo, mas que no médio prazo a gente tem aí fundamentos para ter um mercado continuar evoluindo nesse mercado importante.
Então, Márcio, só para ver. Então, Bem, pessoal, é isso. Tem muito mais informações para mostrar, mas eu queria bater um papo com vocês. Tá. Então, só brevemente, inversores têm os mesmos desenvolvimentos, não tem? Desculpa, repete a pergunta, por favor, Martin. Então, só para ver, bem paralelo ao desenvolvimento de inversores, uma vez do preço, você estava mostrando, né? E segundo, também a relação, a gente tem 2,3 gigas em painéis e, como estava, quase 2 gigas em inversores. Então, a situação de inversores deve ser parecido com a situação de painéis, deve ser bastante estoqueado, né? Sim, sim, a gente teve a entrada. É importante notar o seguinte, né? A gente já teve, vou mostrar aqui para você, desde 2019, principalmente no último trimestre de 2019, uma aceleração importante de volumes, né? Prevendo aí o ano de 2020, o primeiro semestre de 2020 bastante acelerado. E a gente continuou com esse mercado acelerado de entradas de equipamentos no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Então, a dinâmica também de módulos e inversores são parecidas, né? E aí a gente teve aí uma redução da demanda, né, de compras de equipamentos aí a partir de março, mas principalmente em março e abril. Então, é bastante provável aí que a gente tenha um volume de estoques, aí, então alguns players de distribuição com volumes de estoque, né, feitos aí até março, né, abril, né? Então, uma parte aí dos volumes puderam ser reduzidos, mas uma parte importante continua entrando no Brasil, né? Perfeito. Então, a gente está tendo aí essa dinâmica no mercado. Bacana, Márcio, muito interessante os dados e ainda mais a gente que está dentro do mercado consegue fazer as correlações e entender, né? Eles fazem totalmente sentido. Puxando um pouco do gancho da pergunta da Vivian, em relação aos números de conexão à rede nos últimos meses, você poderia dar um overview para a gente? Sim, sim. A gente teve um volume importante de conexões no Brasil, tá? Agora nos primeiros meses do ano de 2020, né? E deixa eu sair aqui da tela, voltar aqui para... Eu acho esse tool super bacana. Então, Márcio, você vai dar um desconto para nossas pessoas que estão aqui ouvindo nossa Photovoltaic? Então, ele vai com certeza dar alguns % de desconto com o cupom Photovoltaics. Não? A gente estão com preços promocionais aí por enquanto, né? Mas são realmente informações estratégicas aí para ajudar o mercado a entender e se posicionar, né? E colocar estratégia, né? Então, acho que esse é um ponto bastante importante no mercado competitivo que a gente vai ter cada vez mais, né? Esse planejamento e ter informações, né? Acho que esse é um ponto bastante importante aí para o mercado, se preparar para esse cenário, né? De incertezas que a gente tem aqui daqui para frente, né? Esse ano é um ano de fortes incertezas, né? E que traz oportunidades. Eu acho que esse é um ponto bastante importante aí que eu sempre falo, né? É desafiador, sem dúvida, todo mundo está sofrendo, mas também é um período de bastante oportunidades. Só finalizando a pergunta que acho que foi a Vivian que fez, e a Amanda também, com relação ao volume de conexões, a gente também está acompanhando isso muito de perto, né? Então, esse ano aqui a gente teve um volume bastante significativo já de novas conexões reportadas à ANEEL, e a ANEEL reporta isso ao mercado, onde nós tivemos aí, há 3 semanas atrás, ultrapassamos aí a barreira dos 3 gigawatts.
de geração distribuída conectada. Né? Então, esse número vai crescer naturalmente, né, à medida aí que as distribuidoras à medida que essas instalações estão sendo feitas, sendo reportadas, aí sendo conectadas e reportadas na ANEEL. Então, é difícil dar um prognóstico de quanto a gente terá aí de conexões ao fim desse ano, por exemplo, né? Mas a gente prevê aí uma aceleração importante do volume de conexões, tá? Sejam de conexões de geração, de microgeração, ou de conexões também de mini geração e das usinas aí de maior porte de GD também, bastante importantes. A gente consegue ver, pena que eu não consegui compartilhar aqui, mas uma segmentação por tamanho de inversores que estão entrando no Brasil. Então, a gente viu, por exemplo, um aumento muito grande de inversores acima de 50 kW, são instalações tipicamente comerciais e também de usinas de GD ao solo, né? Então, isso é um indicador do quê? De que a gente vai ter uma aceleração importante agora, está tendo agora uma aceleração importante do volume de instalações de usinas, né, ao longo desse ano. Claro que a gente está sofrendo aí os impactos da Covid e as restrições, mas instalações importantes de GD de um porte maior que vão ser feitos aí ao longo desse ano. Então, por isso a gente vai ver aí também um reflexo importante disso nos números da ANEEL no final desse ano. Tá? Então, a expectativa é ter aí um acréscimo significativo desses números ao final do ano. Tá? Bem, apesar da crise e incerteza, é um mercado aí que está buscando formas para continuar viabilizando aí os empreendimentos, e é isso que tá acontecendo. Né? A gente atua também aqui na Greener com muitos dados e informações para os empreendimentos de grande porte também. E o que a gente percebe também é que esse é um outro mercado que tem um cenário não de curtíssimo prazo, mas um cenário de médio prazo, ou seja, muitos dos empreendimentos estão sendo estruturados, estão sendo investidos de forma a entrar em operação ao longo de 2022 e 2023. Esse é um mercado que continua aí, que sofreu muito menos aí os impactos da pandemia, né? Então, os desenvolvimentos e as implementações desses empreendimentos continuam aí bastante acelerados também. Então, eu acho que isso é muito importante, olhar e prestar atenção no curto prazo, mas com um olhar de médio prazo, porque no médio prazo aí, no cenário mais de 6 meses, 8 meses, a gente vê aí um mercado bastante dinâmico e forte. Márcio, você acha que essa aceleração, né, essa maior estabilidade nas usinas de grande porte tem a ver também com os impactos regulatórios? Sem dúvida, a questão regulatória é algo muito importante, ele está no radar aí dos empreendedores, né, dos investidores, e tem que estar no radar, porque, por exemplo, falando um pouquinho das mudanças de geração distribuída, então a gente vê aí empreendedores que, na medida do possível, estão acelerando as suas implementações de forma a serem menos impactados ou sofrerem menos com a incerteza que a gente ainda tem no ambiente regulatório, tá? Então, pode ser um fator, sim, pode ser um fator. Então, muitos empreendimentos, e hoje a gente vê um mercado de estruturação de empreendimentos, mesmo GD, empreendimentos aí acima de 1 mega, de 1 a 5, né? Bastante dinâmico. Então, a gente vê aí, inclusive, a gente vai trazer essas informações agora na próxima pesquisa de GD. A gente está fazendo uma análise bastante minuciosa desse mercado de GD, especialmente abordando o modelo de locação, né, o modelo de negócio de locação, que é geração remota na grande maioria. Então, é um mercado bastante dinâmico hoje, né? Apesar de tudo, a gente vê aí os empreendedores bastante acelerados aí na implementação, falando com os fabricantes também, bastante acelerados em termos de projetos e demanda também para atender esse mercado, e pode ter uma relação com o ambiente regulatório, sim.
Perfeito. Acho que você tem uma reunião agora às 11, né? É. Isso, exatamente. Eu tenho uma reunião Vamos daqui a partir pouco, para a parte final, mas então, rapidinho. isso. Tá, só Bom, quero Márcio, repetir Então, tá, me deixa repetir. Essa ferramenta é maravilhosa, como o Márcio falou, é um preço extremamente promocional. Ele vai dar mais 5% como cupom Photovoltaics. Obrigado. Agora olha só o esse Márcio marketing quer aí, né, ganhar Marcos? comissão. Bem, a gente está aí é, é, desenvolvendo essa ferramenta e outras ferramentas, pessoal. Convido vocês a acessarem o nosso site. A Greener é uma empresa é uma empresa de dados e informações, né, que tem essa missão aí de ajudar o setor com informações. Então, lá no nosso site vocês vão poder acessar uma série de outras informações em formato dashboard, cada vez mais digital, para poder ter informações mais fáceis, mais acessíveis, para ajudar o mercado a entender, assim, a nos entendermos, né, de verdade, entender nosso mercado, para onde a gente está indo, como que a gente pode ser mais eficiente nesse mercado. Então, Perfeito, Márcio. eu convite aí para vocês acessarem o nosso site aí também. Bacana. Partindo agora para a parte final, eu faço algumas perguntas. Eu acho que você já chegou a responder da outra vez, mas se você quiser responder novamente, dar seu novo parecer, né, sua nova visão. A primeira pergunta você já respondeu hoje, então se você quiser dar um número, acho que seria bem interessante. Quantos giga de volume instalado você acredita que a gente vai ter no Brasil até o final desse ano? Mesmo ainda tendo um cenário um pouco nebuloso pela frente. Poxa vida, hein? Que pergunta difícil, Essa Amanda. é a pergunta de $1 milhão. O que vai ter? Bem, a gente ultrapassou a barreira dos 3 agora, né? Agora no mês de junho. Bem, difícil. 4,5, 5 gigas, né? Vai depender muito e a gente tem aí, a gente está até justamente agora para levantar e ter essas informações, como está a velocidade dessas instalações, né? Porque a questão da pandemia, ela segurou algumas instalações em algumas regiões e outras regiões que continuam sendo pouco impactadas, tá? Eu diria que daqui a pouco a gente vai ter essa informação um pouco mais clara, né, para poder dar um número, dar um prognóstico aí para o mercado mais realista, tá? Mas eu torço para que seja aí 5 gigas, eu torço muito para que esse volume seja, a pandemia tenha afetado aí e o mercado se recupere logo, tá? Então, fugindo da resposta, Amanda, é por aí. Eu não sei, mas eu torço que a gente vai ter essa informação um pouco mais clara daqui a pouco. Bacana, Márcio. Se você pudesse escrever uma resolução normativa ou uma lei para o mercado de geração fotovoltaica, o que você escreveria? Olha, a geração distribuída, né, sobretudo com a fonte solar fotovoltaica, ela é muito importante para a sociedade, né, para todos nós. E por isso ela vai ter uma relevância muito grande. Então, eu entendo que a resolução ou o marco regulatório, que esse ano aqui tende a ser discutido de uma forma intensa, ela tenha que trazer sustentabilidade, né? Permitir que os investimentos sejam feitos de forma equilibrada e sustentável, tá? Que o modelo de tarifação, que é o grande ponto de discussão de tarifação e de compensação dos créditos, sejam estruturados de forma sustentável, né? Porque o que a gente está começando agora, que é toda essa história de geração distribuída, energias renováveis, é o começo, né? Tudo bem, a gente já trabalha, o Martin já trabalha já só aqui no Brasil lá desde 2011, né, Martin? 2012, já 8 anos de energia solar. A gente também já há mais de 12 anos que a gente está atuando nesse setor de renováveis, de GD, de energia solar.
mas a energia solar e geração de está dentro de todo um processo de transição energética que o mundo está vivendo e o Brasil vai começar a acelerar daqui a pouco. Já tá vivendo isso e vai começar a acelerar. Então, é todo um processo de mudança que a gente vai viver ao longo dos próximos anos. Então, a regulação ela tem que permitir que essa evolução ocorra da melhor forma possível para a sociedade. Tá? Então, é difícil dizer, olha, tem que ser assim, assim, assado. Equilibrado, né? Para que essa evolução possa ocorrer e é uma maratona que a gente vai ter, não é uma coisa olhando o cenário de 2, 3 anos. Não, ela tem que ser algo que permita que a gente tenha, no final, uma energia acessível, né? Uma energia cada vez mais sustentável, né? Uma matriz cada vez mais sustentável, mais eficiente, com custos baixos. Né? Então, ela tem que permitir isso. Tá? Então, esse seria o meu desejo. Né? E eu gostaria muito, e a Greener também, contribuir para que o mercado evolua para esse sentido. Bacana, Márcio. Já estão contribuindo muito, tenho certeza. A terceira pergunta é: resume para mim a tua percepção sobre o mercado fotovoltaico em uma palavra. Puxa vida, vocês estão me pegando de surpresa aqui. Puxa vida, acertamos. Tá bom, tá acertado. Puxa vida. Estamos começando, né? Acho que é o começo, tá? Isso que a gente está vivendo é o começo. A energia solar, as tecnologias sustentáveis ainda estão começando. Então, é uma oportunidade grande que a gente tem ainda de tornar essa matriz nossa aqui ainda mais sustentável. A energia solar tem um papel central nesse cenário. Tá? Então, muito importante aí o trabalho que vocês estão fazendo, o que o mercado está fazendo, e também os agentes reguladores, os players do setor, em permitir esse desenvolvimento. Então, muita coisa legal ainda para ser desenvolvida. Então, estamos no começo, estamos começando. Perfeito. E por último, o que você tomou de café da manhã hoje? Puxa vida! Eu não tenho variado muito. Oi? De novo, puxa vida. Bem, um cafezinho preto aqui, ó, com chá e uma tapioca, né? Estamos na linha live. Inclusive, convidados aí, estava comentando com vocês antes aí do webinar, deixa a gente retomar aí dessa questão de pandemia para a gente poder tomar um café presencial, né? Misoshiro presencial. Exatamente. Então, vamos torcer para a gente poder, daqui a pouco, a gente estar presencialmente aí, curtindo aí um café, um sushi, seja o que for. É verdade, Márcio, é o nosso maior desejo. Né? Obrigada, viu, Márcio, por ter aceitado o nosso convite. Foi muito legal ter você aqui de novo. Eu que agradeço a oportunidade, Martin, Amanda, Vivian. Novamente, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo em compartilhar informação. Tá? Isso é muito valioso para o setor, eu acho que é uma iniciativa fantástica aí. Então, parabéns pela iniciativa e pelo trabalho e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e com todo esse público que está acompanhando a gente. Aí, um abraço para todos. Obrigada, viu? Um bom trabalho para você. Legal, tá joia. Bom dia para todos. Obrigada, Márcio. Obrigado, Márcio. Outra reunião que estou saindo aqui, que o pessoal está me esperando, mas um grande abraço aí. 5% Obrigada, de cupom Fotovoltaics. Né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.